para a evolução de todos nós, porque, afinal de contas, ninguém vem para o planeta de férias, né? A gente vem para trabalhar e trabalhar bastante. Pois bem, me deram um capítulo inteiro do Evangelho, então é uma festa, né? Eu posso escolher qualquer parte para falar. Mas eu vou falar justamente, seguir um pouquinho a ordem, né, que Kardec colocou e começar falando justamente da parábola do festim das bodas, que é uma parábola daquelas que, quando a gente escuta, a gente fica sempre em dúvida, assim, será que Jesus não se enganou? Não? Será que isso não está meio misturado? Será que não houve algum erro de tradução, etc.? A gente sempre fica naquela dúvida, assim, porque é uma daquelas histórias que parece, para muitos de nós, um contrassenso, e nada mais natural. A gente está no início da caminhada evolutiva, e se a gente está no início da caminhada evolutiva, nada mais natural que a gente ache, às vezes, que as coisas que Jesus falava eram meio estranhas, porque a gente ainda não consegue captar todo o conteúdo. E parábolas são assim. Não é à toa que ele escolheu falar por parábolas. São histórias que são possíveis ser percebidas em qualquer etapa evolutiva. Quem sabe menos, quem entende menos, vai entendê-las no seu nível de compreensão e vai tirar dela proveito. E à medida que a gente vai evoluindo e vai relendo as mesmas parábolas, a gente descobre que ela tem níveis de profundidade muito diferentes. Então, para não fugir do texto, eu vou ler a parábola primeiro. Não sei se todos já leram até antes do estudo. Se todos leram, peço desculpas aí. Mas vamos lá. No Evangelho fala assim: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio, outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou as cidades. Então, disse seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois das encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atalhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos já chamados, mas poucos escolhidos. Pois bem, então, assim, quando a gente ouve uma parábola dessa, fica atento: será que foi Jesus mesmo que disse? Que história assim, terrível, ele manda matar aqueles que não ouviram o chamado a primeira vez, depois botam um homem para fora, né? Mas quando a gente começa a estudar a parábola, a gente vai indo, vai descobrindo que tem várias camadas nela. A primeira, Jesus estava falando para os judeus. Então, a primeira de todas as camadas, por incrível que pareça, é uma camada que é praticamente política. Jesus estava falando, bom, vamos antes até. Ele está falando de uma festa, das bodas que um rei faz para o seu filho, né? E é muito comum nos judeus representarem nas histórias Deus como se fosse um rei. O rei dos céus está sentado no seu trono, etc. A ideia é sempre de Deus como se fosse um rei. Então, é um rei que está preparando o casamento do seu filho. Essa talvez seja a primeira pergunta que a gente vai fazer, né? Casamento do seu filho? Se o rei é Deus, casamento do filho de Deus? Casamento com quem? São questões que já acometem a gente desde o início, né?
Quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito bem que os judeus estavam esperando o retorno de um Messias, né? Então, de um filho de Deus, de alguém que não seria filho do homem, sim filho de Deus, e que viria para celebrar uma festa onde eles seriam, né, literalmente a noiva, onde eles seriam levados por esse filho de Deus a ser a realeza da terra, a se tornarem nobres, a se tornarem, deixarem de ser escravos, deixarem de ser submissos, se tornarem nobres na cidade. Então, a festa está representada muito bem, na primeira observação, como sendo Jesus, sendo filho de Deus, trazendo para os judeus a glória que lhe gera devida, né? E aí vem a interpretação política do resto que vem depois. Ele manda antes os precursores. Então, vem Moisés, vem os outros profetas, e pelo texto que ele dá, justamente dá a entender que as pessoas não se deram conta desses precursores. Eu sempre brinco que a gente não vai ficar muito longe disso, né? Nós espíritas falamos de 3 revelações. A primeira é Moisés, que claramente está focado na disciplina, né? A gente pensa nos 10 mandamentos, a maior parte deles é não, 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 é disciplina, né? Pegando o que Emmanuel disse para Chico, como é que a gente pode evoluir? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, Moisés traz a lei de Deus bem como disciplina, e a gente não conseguiu segui-la, né? Depois vem Jesus, que vai trazer a lei de Deus por outra via, que é a via do afeto, literalmente dizendo para nós que, assim, ok, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a si mesmo, aí estão todas as leis e todos os profetas. Ou seja, se eu me permito ser afetivo com o outro e conceder ao outro todos os direitos que eu pretendo para mim, eu já consigo resolver boa parte das questões humanas, né, e questões espirituais. Mas, ainda assim, isso foi insuficiente, e não é à toa que teve que vir uma terceira revelação, que a gente considera como espiritismo, que vem dizer para a gente, por 2 mais 2 são 4, por que a gente não pode continuar sendo egoísta, por que a gente não pode continuar trabalhando com os conceitos que a gente já trabalhava antes e que precisa evoluir. Então, é pela razão que se tem. Então, Jesus estava falando já disso. Os primeiros mensageiros que vêm não são respeitados ou muitas vezes são até mortos, né, pelos próprios judeus. Então, nesse momento, Jesus está falando de como os judeus receberam seus mensageiros, como os judeus terminaram torcendo as próprias leis de Deus. E aí ele pega e diz que manda queimar a cidade dessas pessoas que rejeitaram os mensageiros, que seria literalmente a representação da queda dos judeus quando eles foram escravizados pelos egípcios, tudo isso, né? Bem no enfoque bem político, Jesus falando bem politicamente para aqueles que os ouviam. E fala que depois que foram chamados para bodas todos aqueles que encontravam, literalmente falando de um trabalho que Paulo já fazia, né, ou iria fazer, melhor dizendo, espalhando a mensagem do Cristo por toda a terra. Os judeus tiveram a prerrogativa de recebê-la primeiro porque já eram um povo monoteísta. Boa parte dos outros povos no mundo eram politeístas, porque a gente atribuía a Deus cada uma das coisas que tirava da gente a capacidade de escolha. Então, você tinha um Deus para a guerra, um Deus para a paixão, e um Deus para cada coisa. Porque cada vez que a gente se via tolhido na capacidade de escolha, a gente atribuía a Deus essa restrição de liberdade, em qualquer sentido, seja no sentido emocional, daí a gente ter Deus da guerra, deuses que vão falar da paixão, deuses que vão falar de fenômenos que são internos ao ser humano, e deuses que vão falar de coisas externas, deuses da agricultura, deuses, né, da colheita, porque são fenômenos externos que também independem da nossa vontade. Então, a gente atribui a Deus qualquer coisa dessa, desde um trovão, né, até os ritmos da natureza, eram atribuídos e contados na história como se fossem deuses, literalmente falando que a gente não podia lutar contra esse tipo de ritmo. Da mesma forma como se achava que não podia se lutar contra as coisas que ocorriam dentro da gente. Pois bem, então, os judeus não eram desse jeito. Os judeus, desde o início, pensaram um mundo monoteísta. Haveria um Deus único
que teria criado tudo e a partir daí as coisas aconteciam. Então a lei de Deus era única, a lei de Deus não mudava, a lei de Deus seguia um ritmo normal e não alguma coisa que mudar, que fosse diferente, oriunda de mais de um Deus. Isso é ótimo porque a gente não tem como pensar um mundo em que haja uma guerra entre duas potências que sejam invencíveis, dois deuses resolverem lutar. Isso não faz muito sentido, isso seria literalmente um contrassenso se você chamar alguém de Deus nesse sentido, né? Da mesma forma, aí um parênteses, ainda que existe muito ainda no Evangelho, né? no Velho e no Novo Testamento, uma expressão que a gente que atribui como se fosse a um demônio, que também seria uma ideia de uma outra potestade que iria lutar com Deus por toda a eternidade, que também não faz muito sentido. Hoje, quando a gente pensa nisso, a gente pensa justamente nessa expressão, né, do demônio, etc., como sendo a tensão que existe dentro da gente e que leva muitas vezes a gente a fazer coisas erradas. Da mesma forma como a gente via os deuses antigos que eram ligados às questões interiores, né? A gente sabe que muitas coisas a gente faz e às vezes a gente só vai pensar nelas depois de já ter feito, aí vem arrependimento, aí vem, né? Vou brincar, vou roubar da parábola aqui, ranger e choros, né? Ranger de dentes e choros. Então, voltando para o texto. E aí ele chama a todos, né? Justamente já avisando que aquela mensagem não era mais restrita aos judeus, que ela se aplicaria a todos. Não é à toa que ele vai para que ela surge, né, num país, mas quando ele já está invadido pela maior potência mundial que existia ali. O que ocorresse dentro aos romanos, isso iria ser divulgado a todos. Então, Jesus traz a mensagem para uma Judéia que está naquele momento invadida pelos romanos e vai falar muito com os romanos, e boa parte da história que a gente conhece, comenta deles, é da interação entre eles, entre ele e o poder de Roma, né? Então, ele fala que vão ser chamados todos, bons, maus, dali, de outros lugares, aqueles que estão chegando pelas estradas, aí vai falar das encruzilhadas, aqueles que estão indo embora, todos eles vão ser chamados à festa, porque o conhecimento vai ser dado a todos. Ele já está exemplificando exatamente o que eu falava das parábolas. Cada um vai capturá-lo do jeito que lhe for capaz, cada um vai entender, né, a história de Deus, a história de Jesus, da forma que for capaz. Eu sempre brinco com isso, que a gente, por conta da própria estrutura psicológica, a gente repete muito uma estrutura de história que é a história do herói. E a gente repete a tal ponto que a gente conta a própria história de Jesus Cristo, que não tem nada que seja mais anti-heróico, como se fosse um herói. Ah, ele morreu na cruz para nos salvar. Não. O morrer na cruz talvez tenha sido o menor sacrifício dele. Nascer como humano para um espírito que já era evoluído, que já era perfeito, que não precisava mais de interagir com a matéria, que podia viver já sem ter todo o cerceamento que a matéria dá. Nascer como humano, esse sim foi o sacrifício. Né? Morrer e voltar para o plano espiritual, para ele seria até uma alegria, como é para todos nós quando a gente consegue se desligar da materialidade. Então, assim, a questão de Jesus vir, ele iria espalhar o conhecimento a todos aqueles que pudessem ouvi-lo, e cada um receberia do seu jeito. Alguns, como a gente vê até hoje em dia, ainda narra como se fosse herói. Não, Jesus me salvou, então, portanto, eu estou à prova de qualquer erro. Lê do engano, né? Cada um de nós erra e erra muito. Erra até por orgulho de achar que não pode errar. Isso é o pior de todos os jeitos, né? Quando a gente acha que não pode errar, a gente erra com tanta certeza que a gente termina sendo muitas vezes cruel. Como a gente já foi na época das cruzadas, como a gente já foi na época da escravidão, como a gente já foi na época que a gente, né, submetia as mulheres como submetia. A gente erra e erra feio, porque a gente erra achando que está fazendo bem, né? E a gente, sem perceber, sem olhar os frutos daquelas nossas decisões, muitas vezes nós provocamos muitos males. E aí todos vêm às bodas, todos recebem aquele ensinamento, todos vêm às bodas, todos podem discutir aquilo e comentar e partilhar do banquete que é dado. E aí, estranhamente, quando o rei,
está circulando, ele vê um homem sem a túnica nupcial e o expulsa do banquete. Não só o expulsa do banquete, quando manda prender os pés e as mãos dessa pessoa e jogar do lado de fora. E a gente fica assim meio horrorizado, né? Como? Peraí, mas só porque o cara não estava com a roupa certa, ele mandou chamar todo mundo e o cara não estava com a roupa certa, ele foi expulso daquilo. E a gente fica, às vezes, achando muito estranho. De novo, no aspecto, na visão política, ele estava falando dos judeus que necessariamente não ficariam, não receberiam o benefício dos conhecimentos de Jesus se não conseguissem, né, se adequar àquela nova visão, que é o que ocorre muitas vezes. Até hoje ainda tem isso. Você tem pessoas que não se adequam à visão de Jesus como ela é colocada e distorce a mensagem e inventa uma série, inclusive, de regras ou de ritos ou de, né, rituais para poder passar a mensagem de Jesus que distorce ela completamente, né? Então, ele já avisava que, nesses casos, você não vai poder comer os frutos daquela mensagem. Essa é a visão bem política. Essa, assim, qualquer judeu que estivesse ouvindo ele ia entender que essa mensagem estava sendo dada. Mas, engraçado, essa parábola vai parar no Evangelho. E eu sempre comento muito isso. As histórias que foram selecionadas para estar no Evangelho, porque claro que Jesus não viveu só essas histórias, tem muitas outras que a gente vem ter acesso, tanto pela literatura espírita secundária, que veio trazendo outras histórias de Jesus, como a gente tem certeza que ele vivendo aquele tempo todo e tendo toda a sabedoria que ele tinha, outras tantas histórias devem ter ocorrido que a gente não teve notícia. Essas são aquelas que eram necessárias chegar até nós, ficar para o futuro e que elas pudessem ser discutidas, rediscutidas, faladas e reinterpretadas durante muito tempo. Então a gente para e pensa, então peraí, então não é uma história pueril, não é uma brincadeira de criança, ele está falando alguma coisa a mais. E com certeza não era só um puxão de orelha político que ele estava dando. Do que será mais que essa parábola vai falar? A gente volta de novo, né, para a parábola e vai reler ela de novo com uma outra visão, com um pensamento de outro tipo. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: tá bom, a gente está falando de um casamento, né, de um casamento dentre pessoas que estão aqui na Terra e alguém que está mais evoluído. Como é esse casamento? É o momento do surgimento da consciência para o homem. É o momento em que eu passo a ter uma vida moral. Então, eu tenho um casamento a ser feito, porque agora eu tenho noção do resultado das minhas ações. E, ao mesmo tempo, eu continuo submetido a todos os impulsos materiais que brotam dessa máquina biológica que a gente habita. E não são poucos, são muitos. A gente continua com vários instintos ainda comuns aos antropóides que a gente carrega conosco. Algumas atitudes que a gente toma e considera que são decisões, né, magnânimas, que a gente teve que se esforçar muito, a gente muitas vezes fez porque é parte da máquina biológica. Um dos exemplos que eu gosto muito de dar sobre isso é a respeito da própria solidariedade. Dentro do cérebro humano, para quem a gente estava falando até do livro sobre o cérebro, dentro do cérebro humano e dos outros primatas também, existe uma estrutura que são chamadas de neurônios espelhos, que fazem com que eu sinta no meu corpo o sofrimento que eu vejo no outro. Então, quando eu passo e vejo alguém sofrendo, eu sinto ecoar no meu corpo como se eu estivesse sofrendo como aquela pessoa, seja do que for. Tem as coisas mais imediatas e bobas que a gente sabe, né? Por exemplo, se você passar por alguém que está vomitando, obviamente você começa a sentir engulhos de vontade de vomitar também. Você diz, mas por quê? Eu não comi nada. Ele comeu algo que fez mal, eu não comi nada. Então, por que eu estou sentindo vontade de vomitar junto? São os neurônios de espelhos já tilintando lá dentro da nossa cabeça, porque essa era uma coisa até que era adaptativa. Afinal de contas, se alguém do meu bando comeu algo que fez mal, é provável que eu tenha comido também. Então, vomita logo, porque é mais fácil. Isso era adaptativo e continua sendo sempre. Nós viemos de encarnar nesse planeta e escolhemos encarnar num animal
que era incapaz de correr muito, é incapaz de sentir bons cheiros muito, é incapaz de ouvir muito, porque nós só tínhamos uma única chance de sobrevivência, que é a solidariedade, que é que todos nós possamos agir como um grupo. E isso já vinha sendo estruturado na própria máquina biológica. Isso sempre me chama a atenção, porque eu penso, por que será que eu vim encarnar num planeta onde a máquina biológica que eu habito já me leva a ser solidário? Provavelmente porque eu não devo ser muito, né? Se eu fosse muito, eu não precisava ser compelido biologicamente a fazer aquilo. Pois bem, então, voltando, é o momento desse casamento. Quando a consciência surge, a gente começa a ser capaz de romper com essas coisas que foram automatizadas em nós, com esses instintos, com esses impulsos que estão automatizados em nós. Então, eu começo a me preocupar com os mais velhos, eu começo a cuidar daqueles que são similares a mim, eu começo a cuidar do meu grupo, começo a me preocupar mais com a segurança do grupo do que com a segurança individual, eu começo a pensar mais na convivência coletiva do que só na individual, eu começo a fazer uma transição entre o orgulho e para passar para o altruísmo. Eu começo a pensar no outro como uma forma. O problema é que o nosso pensamento é muito distorcido. E às vezes a gente encontra razões para fazer as coisas mais estranhas possíveis, né? Para brincar com isso, espero não pisar no calo de ninguém, mas, por exemplo, nessa época agora de pandemia, tem muita gente que faz um raciocínio torto dizendo assim, não, mas eu só vou dar um pulinho ali na praia, né? Só vai ter eu lá mesmo. Só que quando eu penso isso, o outro pensa isso, o outro pensa isso, o outro pensa isso, a gente vê o que viu hoje em Ipanema. Praia lotada, completamente lotada de pessoas, no meio de uma pandemia, com chance da gente reacelerar a contaminação e reacelerar o número de mortes. Então, a gente está assumindo o risco de provocar a morte de alguém, escolhendo ir para a praia, porque, afinal de contas, eu estou cansado de estar dentro de casa, então eu preciso dar um pulinho ali na praia só para poder relaxar um pouco. Esse é o tipo de pensamento que a gente faz e faz com muita facilidade, né? Até porque a gente se distorce a realidade do jeito que a gente achar melhor. A gente está vendo as notícias dizendo quantas mil pessoas já morreram, mas eu digo assim, mas eu não conheço ninguém, não. Isso deve ser mentira, não deve ter morrido ninguém. Como não? O mundo inteiro parou por conta disso, mas a gente distorce o raciocínio e diz, não preciso pensar nisso, porque afinal de contas não foi nenhum conhecido meu. Tanto é que muitas vezes as pessoas mudam quando ocorre exatamente esse tipo de tragédia, quando é um conhecido seu e, no fim das contas, sofre o resultado de uma doença dessa. Voltando lá para a história. Então, a gente precisava fazer um casamento, que, por um lado, é uma festa, porque quando eu junto a consciência e os meus impulsos, eu produzo alguma coisa que facilita a minha evolução, né? O próprio Kardec vai falar isso, né? Quando a gente vê as paixões, elas são forças que decuplicam a nossa possibilidade de evoluir, desde que elas não sejam deixadas correr à solta pelos campos. É preciso que eu tome as rédeas e conduza essa energia para aquilo que o pensamento julga ser correto. É um tremendo casamento, e um casamento difícil, que pode resultar num tremendo banquete para todos nós. Quando a gente junta a capacidade de pensar e o impulso em ajudar o outro, o impulso em ser solidário, o impulso em programar e projetar para que eu possa usar os meus recursos para que todos possam usufruir da melhor maneira com aquilo. Quando eu junto tudo isso, isso vira uma tremenda festa, onde a gente pode literalmente se banquetear nela, não sozinho, mas como um grupo. Ah, que interessante. Então, a gente está começando a pensar na mesma história com outro nível, falando de uma questão moral, falando de uma questão até mesmo científica, que junta justamente os impulsos que a gente tem, como da máquina biológica, e, ao mesmo tempo, com o racional, com a consciência que surge e começa a julgar o valor de cada uma das coisas que a gente faz. Pois bem, ainda assim, muitas vezes a gente escuta esse chamado e não responde a ele. Quantas vezes a gente usa exatamente a possibilidade de pensar nisso para pensar nas coisas assim, não, sabe por que eu estou aqui bem? Porque eu mereço, sem dúvida nenhuma que eu mereço. Aquela pessoa que está sofrendo, ela deve estar sofrendo porque Deus quis que ela sofresse. Isso é tipicamente não ouvir o chamado da consciência.
né? Porque não sou eu que sou capaz de entender o que Deus escolheu ou o que Deus fez. Claramente, a minha consciência é muito pequena para conseguir entender o funcionamento de uma máquina universal. Então, o que está acontecendo com aquela pessoa, eu não sei. Eu sou capaz de sentir o seu sofrimento. E eu deveria me ater unicamente a isso. Qual é o sofrimento que eu vejo ali e o que eu posso fazer para diminuir esse sofrimento? Eu sempre brinco com isso, nem que seja por egoísmo, já que eu sinto o sofrimento do outro, né? Se eu quiser ser egoísta, é melhor que o outro não sofra, porque assim eu não sofro junto. Né? Então a gente seria altruísta até por egoísmo. É parecido com aquele dizer do Jorge Benjor, né? Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Se a gente soubesse quanto pode trazer para nós o altruísmo, a gente seria altruísta só por egoísmo. É a brincadeira que eu faço muito com isso. Então, assim, é um convite que muitas vezes a gente não escuta. Quantas vezes a gente se vê discriminando as pessoas porque elas têm uma outra religião, ou porque elas não são capazes de entender aquilo que eu vou dizer, ou porque elas não têm conhecimento, ou porque elas não têm cultura, ou porque a razão a gente inventa as mais diferentes possíveis. E quando a gente se pega, a gente está literalmente rejeitando esse chamado à solidariedade, dizendo: ah, não, amar o próximo como assim mesmo, tudo bem, mas deixa que eu escolha qual o próximo que eu vou amar. Não vou amar todos, não, tá? Só que não está escrito isso. Né? Não foi isso que Jesus falou. Olha, escolhe esse, escolhe quem é que você quer ajudar, ajuda esse, o resto você pode deixar, né, de lado. Não, não foi isso que ele disse. A gente escuta o chamado e não atende. Vai lá cuidar da sua casa de campo, ou vai cuidar dos seus negócios, ou mesmo, muitas vezes, até tripudia sobre alguém que vem falar sobre uma coisa dessa. A gente sabe disso, que muitas vezes a gente vai falar sobre a própria doutrina espírita, tem gente que acha isso ridículo, que acha que isso é pensamento mágico só, que acha que a gente está sendo ingênuo, que a gente está sendo enganado. Literalmente, eles, né, jogam o mensageiro fora junto com a mensagem. Aí, quando isso ocorre, literalmente Jesus transborda seus conhecimentos e espalha por todos, porque não tem como, né? Até mesmo em função do próprio orgulho, né, humano, os conhecimentos de Jesus foram levados a toda a população, porque durante muito tempo eles foram usados como forma de controle da população. Olha, tá vendo? O nobre está lá no castelo, comendo tudo de bom que ele tem, vivendo a melhor vida que ele tem, mas não liga não, porque depois de morrer, ele vai sofrer e você que vai ser o rico. Então vai se inverter. E até hoje você vê muita gente ainda usando os ensinamentos de Jesus como fonte de ódio. Não é assim mesmo. Depois eles vão ver. Quando morrer, ele vai ver o que vai acontecer. Quantas vezes eu já vi gente entregando a própria vingança para Jesus. E, brincando com isso, foi assim: uma pessoa que se machucou num jogo de futebol, coisa bem boba, né? E aí teve que ficar um tempo, né? Ele rompeu a rótula, então quebrou a rótula, então teve que ficar um tempo andando de cadeira de rodas, porque não podia nem dobrar a perna, etc. E a pessoa que tinha, né, causado o acidente, um tempo depois quebrou a perna. E eu ouvi dessa pessoa, a pessoa dizendo assim: viu? Deus não ia deixar de outro jeito. Eu falei: caramba, ele achou que Deus foi lá perseguir o cara para quebrar a perna dele porque ele tinha quebrado a perna do outro. Esse cara não entendeu nada, né? Esse cara não entendeu a mensagem. Obviamente, esse Deus dele não é o meu Deus, não é o Deus que a gente entende como sendo bondade, o Deus que a gente entende como ser justiça. Esse Deus não pode agir dessa forma vingativa como um homem agiria. Até porque, se Deus fosse agir de forma vingativa, coitado de nós. Nenhum de nós estaria aqui, porque quando a gente olha para a história da humanidade, a gente entende o quanto de bobagens a gente já fez, o quanto de maldades a gente já fez no mundo, e se fosse tudo ser cobrado a ponto de olho por olho, dente por dente, é, vou fazer um meme aí, como o pessoal brinca: se fosse olho por olho, todo mundo estaria cego. Porque é isso, a gente cometeu tremendos erros durante muito tempo na história da humanidade. Achar que cada um deles será cobrado literalmente, ipsilíteres, para que eu sofra as coisas que eu fiz sofrer, eu não vou conseguir viver. Então, na verdade, a gente vem ao mundo como escola. Os erros acontecem, sim, os erros acontecem para que a gente aprenda,
conserte e siga adiante da melhor forma possível. E o sofrimento que a gente normalmente passa é decorrente de eu não aceitar a forma como a realidade é, como as coisas acontecem, como o mundo flui. Eu digo, tem que ser assim. E aí eu brigo depois quando não é, porque eu sofro com isso. E eu estou falando de sofrimentos até bem concretos, né? Sei lá, seja alguém por exemplo, que se separa, ou alguém que perde um filho pequeno, essa pessoa sofre porque ela combinou consigo mesmo que aquele casamento era para sempre, ou que ela morreria antes do filho, né? E aí, quando isso se inverte de alguma forma, a gente sofre muito. Sofre por quê? Pelo acontecido? Não. Sofre normalmente porque eu sou obrigado a refazer os meus planos. E não tem nada que deixe a gente mais triste do que perceber que os nossos planos não eram perfeitos. Então, é o orgulho que faz a gente sofrer. Dr. Kardec diz que ele é a raiz de todos os males, mas é orgulho nesse sentido. Eu sei o que vai acontecer e isso terá que acontecer assim porque é assim que eu entendo. Isso não é verdade. A gente não consegue saber o que Deus quer e nem saber como ele age. A gente pode entender sempre que a gente está sendo conduzido por forças muito maiores que nós às situações onde a gente pode ser o melhor instrumento de ação de Deus. Então, a cada instante eu vou estar no local onde eu posso fazer o melhor ali naquele instante. Eu digo, poxa, mas então eu sou um instrumento de Deus? Sim, cada um de nós é exatamente esse instrumento de Deus. Ele age através de nós mesmos. Os milagres acontecem justamente desse jeito. Muitas vezes a gente está triste e ouve de alguém que nem sabe o que está acontecendo com a gente uma palavra de consolo ou uma palavra que simplesmente se encaixa naquilo que a gente está sentindo e a gente não reconhece aí a mão de Deus agindo. E é assim que ela age da forma mais fácil possível, simplesmente acolhendo e fazendo com que a gente perceba as coisas erradas e fazendo diferente. Pois bem, deixa eu olhar até a hora para não me perder muito. Então, assim, a gente está falando dessa parábola. Mas aí vem a parte final da parábola. Mas o moço que entrou sem a túnica nupcial e foi posto para fora, sim, como eu falei, assim, a gente encarna num planeta onde a própria veste física que nós vestimos nos faz ser solidário, nos faz buscar ajudar o outro, nos faz tentar estar sempre praticando a caridade. Literalmente é isso, né? E é verdade, já viram símios tentando ajudar aves a voar. Então, assim, ele conseguiu se pôr no lugar da ave e entender que o que ela a natureza dela era voar, e se ela não conseguia voar porque algo estava errado, ele tentou ajudar ela a voar, mesmo não sabendo como. Então, assim, se já nos macacos isso ocorre, a gente vê como é que isso é uma força biológica intensa. A gente vem e encarna no planeta, muitas vezes, como, né, Jesus conta no parábola, bons e maus, vindo de todas as encruzilhadas, vindo de diversos planetas. A humanidade nunca teve o tamanho que teve. A gente não pode imaginar que os 7 bilhões de humanos agora nasceram todos no planeta, porque é muita gente. A gente tem uma população muito maior do que já foi em qualquer momento, né? E consta que, além dos nossos 7 bilhões de encarnados, tem pelo menos 5 vezes mais esperando a vez para poder encarnar. Então, a gente teriam 35, mais os nossos 7, 42 milhões 42 bilhões de pessoas esperando aqui no planeta, vivendo aqui no planeta. Então, é muita gente. A humanidade nunca teve esse tamanho. E isso muita gente usa para criticar. Não, vocês espíritas dizem que, né, a gente reencarna, mas como reencarna? Se tem gente. Sim, porque, voltando para a parábola, vem gente de todas as encruzilhadas, vem gente de todas as entradas. O planeta oferece o palco para quem precisa estar nessa etapa evolutiva. E a gente veio de vários outros planetas. A gente não veio só da Terra. Alguns, segundo Kardec vai dizer mais tarde, alguns poucos espíritos ainda estão aqui e vivem, às vezes, até uma vida mais primitiva, né? Uma vida mais antiga, vivendo na Terra, porque a gente ainda tem comunidades que vivem na Terra que estão na pré-história ainda, não aprenderam a escrita, não aprenderam como passar as informações, ainda existem aqui, né? Então, nós viemos, sim, de todos os encruzilhados, fomos todos chamados e chegamos aqui e fomos chamados a essa festa em que Jesus está oferecendo, de alguma forma, um jeito da gente evoluir. Olha só, esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus está nos oferecendo esse banquete. E nós sentamos. Só que, muitas vezes, apesar de estar no planeta, apesar de receber esses impulsos todos, que não são os ruins, como a gente pensa, às vezes a gente acha que a gente luta contra um animal muito cruel dentro da gente e esquece que os animais, diferente do que a gente gosta de pensar, constituem famílias, sociedades, vivem juntos, se ajudam, talvez com mais harmonia do que a gente, né? Então, continuando, a gente vem, mas às vezes a nossa consciência está longe de tentar usufruir disso que o planeta oferece, está longe de tentar fazer aquilo necessário, que é fazer a mudança, entender as razões das coisas, evoluir, dar um passo adiante. E aí a gente sabe o que acontece. Sabe pela história que a gente ouve nos próprios livros secundários dos exilados de Capela. O planeta evolui, as coisas vão andando, e chega um ponto que pessoas com aquele nível de pensamento, de raciocínio, com aquela forma de interagir com o outro, etc., não encontram mais um local para continuar evoluindo naquele planeta. Então, elas são convidadas aqui a partir para um outro planeta, a partir para um planeta mais atrasado que aquele. O que é ótimo para o planeta que o recebe, né? Porque quando a gente vai ler os Exilados de Capela, a gente vai se dar conta, né, de que eles vieram e deram um impulso evolutivo no planeta enorme. Porque mesmo eles sendo, vou brincar assim, os piores da série seguinte, eles chegaram com muito mais conhecimento aqui, em várias áreas, seja nas relações humanas, seja na própria, né, agricultura, seja na arquitetura, seja em tudo isso. Isso veio trazido por pessoas que vieram de Capela. Só que, ao chegar aqui na Terra, com um perispírito mais grosseiro, com um planeta mais inóspito para eles viverem, isso é literalmente ser lançado fora, né, com pés e mãos atados. Eu não posso voltar. Muitas vezes sequer eu posso agir no mundo da forma como eu queria. Eu preciso me adequar novamente ao planeta e começar a evoluir. Então, assim, de fato, seremos jogados fora se a nossa túnica nupcial não estiver pronta. E assim, ele não vira e diz que a túnica nupcial ali era pobre, ou era, né, velha, ou era nada disso. Ele não deixa bem claro que não tem a ver com isso. Ele está sem a túnica nupcial. Ele está encarnando num planeta e, no entanto, não consegue utilizar os benefícios que o planeta lhe dá para a sua evolução. Então, o resultado disso é literalmente ser jogado fora do planeta, entre aspas, ninguém é jogado fora, né? Não é questão de ser tirado ao lixo, mas volta a uma trajetória anterior, onde lá sim termina sendo muito sofrido, porque ele já conhece, né, como é estar mais à frente. Vem aquela melancolia que Kardec vai descrever, já é porque a gente lembrar de uma época, de uma forma de estar no mundo diferente daquela que a gente está, não só do plano espiritual, mas como das outras coisas. Bom, então, já que a gente conhece tudo isso, deve ser muito fácil, né? Que a gente dê conta de tudo que a gente vai passando, né? Mas isso não é exatamente desse jeito, né? Porque é fácil, cognitivamente, a gente olhar as coisas e entender como funciona. Aí a gente vai até mais adiante, vou aproveitar que ainda tem uns minutinhos, e vou mais adiante um pouquinho. Que é aquela coisa, todo mundo que lê a mensagem de Jesus já acha ela linda, todos dizem, puxa, Senhor, Senhor. Mas isso é pouco. Reconhecer a beleza, reconhecer a poesia daquilo que Jesus trouxe, reconhecer o poder de Jesus, porque assim, Roma passou, né, os judeus, no fim das contas, também não são mais tão relevantes no mundo, né, mas a mensagem do Cristo, que parecia fraca, que parecia pouca, que parecia, né, pobre para aquele momento, permanece, e permanece cada vez mais viva. Então, assim, chama a atenção que, assim, é algo que é muito vivo e importante para a gente, mas muita gente acha isso bonito, acha interessante, mas na hora de praticar, complica. Todos nós sabemos onde é que os nossos calos apertam. Para cada um tem uma coisa, para cada um tem um problema que mexe com a gente, deixa a gente completamente, às vezes,
fora daquilo que a gente professa como sendo algo bom. Então, a gente, quando se pega muitas vezes fazendo alguma coisa que a gente mesmo olha e diz, nossa, isso é deplorável. Ainda bem que ninguém está me vendo, né? Eu brinco muito com isso, dizendo que a gente encarna aqui na Terra justamente para isso, porque assim a gente pode se arrepender e ninguém precisa ver o nosso arrependimento. Quando a gente está no plano espiritual, cada vez que a gente se sente mal com alguma coisa que a gente fez, isso comparece na nossa psicosfera e aí aparece em torno da gente. A gente é visto daquele jeito e a gente muitas vezes foge envergonhado. Estou citando o próprio André Luiz, naquela passagem que ele recebe, ele e Lises recebem alguém na entrada do nosso lar e quando ela sente que eles viram o que ela fez, ela foge envergonhada. Todos nós fugiríamos envergonhados se todos tivessem acesso a tudo aquilo que a gente fez nessa vida. Que dirá quando alguém pode olhar e dizer o que a gente fez nas outras vidas, onde a gente ainda era mais atrasado, onde a gente ainda era mais primitivo, onde a gente ainda era mais cruel. Então, assim, se cada um de nós fosse olhar essas coisas, com certeza a gente ficaria horrorizado. Mas a maioria de nós já tem algumas encarnações dizendo Senhor, Senhor, né? Mas nem todos entramos no reino dos céus. E é assim mesmo que funciona. É preciso que eu exercite, exercite, exercite. Por quê? Só porque, não, Deus quer ser chato, é um professor muito rigoroso e quer que a gente aprenda a duras penas. Não. É porque à medida que eu vou, né, vestindo vestes cada vez mais diáfanas, cada vez mais que me dão mais liberdade, mais eu consigo agir no mundo. E mais conseguindo agir no mundo, pode ser que eu termine desestruturando alguma coisa. E isso já acontece. Muitas vezes pessoas que têm um bom discurso, etc., levam os outros a situações que são completamente estranhas. Ou pessoas que simplesmente preferem fechar o entendimento e seguir o que alguém está dizendo, também muitas vezes saem muito daquilo que seria a lei de Deus, que seria a solidariedade que a gente já sente naturalmente dentro da gente. Acho que ainda tenho. 47, tem 3 minutinhos, só isso? É isso mesmo? Alguém me responda aí. Isso. Tem 3 minutinhos? Ok. Então vamos lá, só para a gente lembrar. Então, por incrível que pareça, né, assim, ainda está lá no mesmo capítulo, aquela parte que dar-se-á aquele que tem. Quanto mais evoluído a gente está, mais a gente consegue aproveitar aquilo onde está. Puxa, mas aí eu voltei para um mundo atrasado, aí a natureza é mais dura, aí as pessoas precisam de mais orientação. Isso é o momento de eu me colocar no lugar de ensinar, de ajudar, de fazer com que as coisas sejam melhores para aquelas pessoas. E quando eu faço isso, mais eu recebo. Porque a gente recebe mais ainda quando está trabalhando do que aquele que recebe o benefício do nosso trabalho, que é uma coisa que é meio também, de novo, um contrassenso. A gente normalmente pensa de que quem trabalha está dando de si. Na verdade, quem trabalha está recebendo, porque se sente acolhido num nível de vibração maior ainda. Se sente acolhido pelos próprios espíritos superiores, se sente acolhido pela própria divindade. E a gente percebe que a gente está fazendo a união entre aquilo do mais material até o angélico. Esse é o nosso processo evolutivo. Saímos lá do mineral e viemos caminhando, caminhando, caminhando até desenvolver consciência e iremos assim até o momento em que todas as nossas potencialidades como espírito possam nos ser dadas sem que a gente coloque em risco alguma coisa. Imagine alguém que podia fazer tanta coisa como Cristo, né? Se fosse simplesmente dada a mesma potencialidade a todos. Muita gente ia ficar só nas bodas de Canaã transformando a água em vinho, né? E não ia fazer mais nada. Mas a gente vai evoluindo e vai recebendo mais à medida que a gente é mais capaz, à medida que a gente vai dando passo à frente. Então vai se dar muito a quem tem. E por incrível que pareça, a quem não tem nada, quem não desenvolveu a consciência, quem não conseguiu se colocar nesse lugar de beneficiar o outro, tudo será tomado, será tirado fora. Então, é uma parábola que parece, de início, ter muito pouca coisa, mas, no entanto, ela vai abrindo cada vez mais campos. E é claro que, se a gente voltar daqui a 1 ano, 2, 3, para reler essa parábola,
outros entendimentos vão se desdobrar e outros entendimentos a gente vai ver escondidos na mesma história. Especialmente nas histórias que fazem com que a gente fique com essa pulga atrás da orelha, porque é justamente onde a gente vai colocar o pensamento para funcionar, para que a gente possa entender. Que Jesus nos ajude, porque todo mundo sabe que isso não é fácil. A gente sabe muitas vezes que a gente é tentado aí para soluções, sejam egoístas, de soluções de orgulho, soluções muitas vezes de fechamento, e a gente é muito tentado a ir para situações dessas. E, no entanto, é preciso que a gente faça o oposto. Que Jesus nos ajude para que a gente consiga, né, ir à frente com isso. Bom. Pierre, então, muito obrigado. Eu agradeço.